Fala pessoal, Matheus aqui do canal Nerd dos Cortes. E seguindo tudo que esse cara fala no curso dele, faturei R$4.000 no meu primeiro mês. Se você deseja ter esses resultados, acesse o primeiro link da descrição. Você não é aquilo que você faz de vez em quando, você é aquilo que você faz sempre, Sim. né? Lógico que nutrição é individualizada. Por isso que as pessoas vão no nutricionista, vão com os exames. Mas o que você poderia deixar em termos de orientação geral nesse ponto de coisas a serem evitadas? Porque o pessoal quer uma bala de prata do, posso comer tal coisa? E às vezes é muito mais interessante saber o que não é interessante comer. Então o que você diria? Olha, muita atenção com, sei lá... Olha, eu acho que uma dica é muita atenção com refeições intermediárias das refeições principais. Ah, muito bom isso aí. Tá? Então, assim, primeiro avalie. Será que você precisa fazer colação, que é aquele lanchinho da manhã que o nutricionista gostava de botar 10 horas? Colação. Aí, 15 horas da tarde, lanche da tarde, 22 horas, ceia. Não precisa disso. Avalia bem, vê se você tem fome para tudo isso no seu dia, porque esse é um ponto onde muita gente erra. Por quê? Porque eu também já indiquei lá atrás, né, comer de 3 em 3 horas, que isso pode ser melhor, o metabolismo vai ficar mais ativo e etc. Então, não precisa, pode ser que você possa reavaliar isso depois da nossa conversa de hoje e pensar, realmente, a PD tem razão. Talvez se eu ficar com café, almoço e jantar, tá legal pra mim. Vale dizer, né, que às vezes a pessoa nem tá com fome. E isso? Sentir fome não é uma coisa ruim, né? As pessoas às vezes acham que a fome vai preceder a morte. E tá bem longe disso. Nossa. Então você pode passar um Que pouquinho drástico. de fome também. E às vezes a fome não vai chegar. Uma das coisas que a gente faz bastante lá no Materializa é isso. A gente anota o que a pessoa tá comendo. Aham. Então eu falo assim, gente, anota tudo que você botar na boca. Por quê? Porque às vezes a pessoa nem sabe, é meio que inconsciente, tá ali fazendo um belisco e tal. E uma outra coisa que eu sempre sugiro é bebe mais água. Geralmente você nem tava com fome e é sede, porque a gente confunde muito a fome com a sede com a fome. Eu vi que você tava até no desafio Estamos hoje de beber sim, mais exato, água no e desafio, tal. todo mundo bebendo água aí, neste momento, pega um copo de água. Às vezes as pessoas esquecem, né? E a gente tá acostumado, inclusive, não só a sentir sede o tempo inteiro e ignorar, como eu lembrei que você falou aí, as pessoas não estão mais acostumadas a ter saúde plena. A gente estava conversando isso no consultório. Aham. Muitas vezes as pessoas adoecem, mas elas já estão tendo aqueles sintomas Há muito tempo. meses, há anos, sei lá quanto. E aí, quando adoece, não sei, foi do nada. As pessoas não sabem mais o que é ter saúde plena. O processo de adoecimento, ele vem silenciosamente, nem sempre tão silencioso assim, né? Você já tem, às vezes, Dá uma sinais, glicosezinha alta, aí você vai lá ver no seu exame, já tem uma tireoide que não tá funcionando muito bem, aí, de repente, você fica sempre, né, assim, Aham. meio rinite, aí, de repente, você não dorme bem, mas você tá acostumada a tomar uma passiflora, um negocinho pra dormir, então você vai tocando a tua vida assim, né? E a Aquilo ali libido horrível, e A libido pensar, horrível, eu tô Bruno casada, gosta. sei lá, 10 anos. é isso, sei lá, tá na pandemia, porque, sei lá, não sei, não tô afim, tô com dor de cabeça, inventa mil desculpas e, na verdade, é o seu corpo já disfuncional te dando esses sinais e isso é uma oportunidade, a gente tem que pegar essa oportunidade. Então, se você tá ouvindo, tá falando, cara, realmente, eu tô nesse caminho, eu não tô 100%, vai investigar o que pode ser. Não espera a coisa dar ruim lá no final, né? Aonde você vai receber um diagnóstico. Ó, você está diabético, você está com hipotireoidismo, você está com uma doença autoimune, sei lá, um Hashimoto, uma psoríase. Não espera o diagnóstico final, porque às vezes dá muito mais trabalho, né? O custo, né, dessa prevenção é muito menor do que o reparo. Mas continuando nessa lista, que foi o primeiro ponto, já essa discussão não toda. também, a gente foi lá na frente. Tem, por exemplo, isso foi uma conduta, mas tem certos alimentos que você fala, olha, verdade. isso aqui não acho interessante entrar em um cardápio. Nossa, botou você na chincha aí, PD. Então, tem coisas que já vieram durante o episódio, mas só pra pessoa... Porque tem gente que assiste o sócio anotando as coisas. É verdade. Ela vê assim, olha, uma lista de coisas que esporadicamente talvez entrem na minha dieta, porque ninguém é de ferro. Ó, Eu tô sem não comer Fast açúcar. food. Eu tô sem comer açúcar há 60 dias, como Aham. você bem sabe. Né? Mas, há 2 meses ali eu comi um pouquinho. Comi um É pouco de mentira, açúcar óbvio. Você demerara. tá mais os dois estão mais magros. Detalhe ela assim, ó. É mentira dele, tá, Obrigado. PD? Olha. Ai, como é ridículo. Olha, eu acho assim, farinha de trigo é uma coisa que não deveria entrar no cardápio de todo mundo. Farinha de trigo. Farinha de trigo. Pode ser integral, pode ser branca, meio que tudo A mesma coisa. mesma coisa, né? Isso prejudica, às vezes inflama mais. Açúcar inflama bastante, né? Industrializado, então. Industrializado, açúcar, farinha de trigo, vai sobrar alguma coisa.
Açúcar, farinha de trigo Que se pegar industrializado. farinha de trigo e açúcar e bota, sei lá, óleo de soja, Pô, isso aí vira é um bolo. 90% da prateleira do Bolinho. mercado. Bolinho da tarde que você come todo dia, tá vendo? A avó do Bruno faz um bolo inteiro a cada 2 dias. Eles comem. A família, tipo, a família é 3 pessoas. Posso A imaginar. minha avó, quando tá com fome, ela abre um pão francês e bota leite moça com manteiga. Olha. Inovando. Beijo, vó. Te amo. Mas a gente já brigou bastante com ela, mas não adianta. Ah, Infelizmente. é muito tempo fazendo isso já. Mas sabe o que eu acho também? Que quem faz errado tem que achar um jeito de minimizar isso. Mesmo que não vai cortar. Você tá ouvindo e de repente tá achando inviável Minha pra avó você. não fuma, drogas é muito raro, usa bem Então. Então, Ainda bem que ela não tá vendo. vamos lá, de repente você vai exagerar numa refeição do teu dia, mas aí na outra você tenta, né, fazer mais saudável. Sei lá, você vai ter uma semana saudável, você vai ter um fim de semana que não é tão saudável assim. Então, eu acho que pra quem não tá disposto ainda a fazer essas concessões, sabendo que isso não é legal, agora você pode olhar pra tua alimentação de uma maneira diferente. Falar, poxa, isso que ela falou que não é legal, poxa, eu tô comendo farinha no café, no pão, no meio da manhã no biscoito, na hora do almoço no macarrão, no lanche da tarde num, sei lá, num creme cracker, e no jantar de novo eu tô comendo isso, e antes de dormir, se deixar, ainda abro mais um negócio que é feito de farinha. Então, aonde você pode deixar, Diminuir. né, diminuir? Eu já falei que não é pra comer de 3 horas. Então, de repente, você consegue passar pra 3 refeições e uma você usar essa farinha e 2 você não usar, talvez já seja um bom começo. Eu acho que uma das coisas que a gente pode usar pra fazer identificar, assim, o que é muito ruim, se você apresentar esse alimento pra sua avó, por exemplo, ou sua bisavó, e ela não reconhecer isso como comida, A minha né? avó não é parâmetro. Sua avó não é parada. não. Talvez alguém que já, sei lá, pensa em alguém que vive no mato, sei lá, e alguma Num coisa sítio, desse, né? num Uma pessoa que tá sítio e tal. acostumada a lidar com bicho, E com aí você horta, apresenta minhoquinhas gami-gami pra ela. Gente, que são o fraco da Malu, é um inclusive, fraco agora. meu, Eu inclusive. Eu amo aquilo, Eu mas também. então, não posso comer, então já tô falando pra vocês, não como. Inclusive, eu fiz uma Podia ter promessa. colocado uma tigelinha de minhoquinhas aqui pra vocês falar de Mas nutrição eu enquanto prefiro a comem, sem né? açúcar. Eu também. Aquela que é sem Aquela açúcar que em é volta. quase sem gosto, não faz sentido algum. E Aham. a gente come aquilo lá. Meu Deus, aquilo é totalmente industrializado. Imagina comer isso todos os dias. Comida de verdade, é um a cada bicho. 2 vezes por semana. Da terra. 2 vezes. Não dá, gente. Então, olha só. Eu tô falando, é um fraco meu. Então, se você apresenta isso pra alguém que não vive, né, numa cidade grande, ou não tem acesso, sei lá. Hoje em dia todo mundo vive na cidade, né? Mas enfim, se fosse uma pessoa mais afastada e essa pessoa não reconhecesse aquilo como comida, não dá pra você comer. Eu tenho um E exemplo outra coisa disso. Tem mais também, um ponto. se você olha os ingredientes e você não consegue reconhecer nenhum deles, e essa minhoquinha é um bom exemplo. Porque se você olhar, é um monte de sigla lá que você nem sabe o que é. Gente, não dá, entendeu? Uhum. É absurdo a gente tá comendo Você isso. olha lá, não sei o que, cloreto Césio 137. Césio. Não, mas fala um Não exemplo tem. que você Não, dá. a PD ia falar, por favor. Olha, essa coisa de você olhar a ordem dos ingredientes, ela é super importante, né? Então, alimentos que tenham, mesmo industrializados, que tenham menos ingredientes listados, nem só os nomes difíceis, né? Mas mesmo que tenha nomes difíceis, mas quanto menos tiver, melhor. Tem chocolate, por exemplo, que você vê que tem 3 ingredientes, tem chocolate que você vê que tem 15 ingredientes, né? Mesmo escrito que é amargo. Então, o fato dele ser amargo não quer dizer que ele seja melhor. Eu acho que quanto mais natural possível, com elementos mais naturais, é o caminho ideal pra gente. E tem até uma ordem também, né? O ingrediente que tá primeiro é o que mais É o que aparece. mais Isso. tem. É o que mais tem naquele produto, rótulo, naquele E é. até é curioso, você falou de chocolate, tem muito chocolate, principalmente aqueles tradicionais, o ao leite, que o primeiro ingrediente não é cacau. Não, Ou leite, é é açúcar. açúcar. Lógico. glicose. Ou xarope de glicose. E é o pior de todos. O fígado fica bem gordinho. Então, imagina, Adoro ela. se o chocolate tem 4 ingredientes, o primeiro é açúcar, quer dizer que, no mínimo, né? Se fosse todos iguais, seria 25% para cada. Aham, Então, no sim. mínimo, 1/4 do açúcar, do chocolate, É é açúcar. açúcar. Mas não é um quarto, é mais. É mais, que às isso. vezes. Aham.